ele não chegou e falou o seguinte: "Ah, acho que eu não tenho nada para fazer, eu vou marcar uma consulta no ortodontista". Se ele ligou para vocês, tem algumas razões. Primeiro, ele foi indicado por seu nome, concorda? E alguém que indicou vocês, provavelmente alguém que conhecia vocês. Segundo, ele tem algum tipo de interesse, correto? Agora, por que que ele não foi no seu consultório? Por que que ele não foi na sua clínica? E por que que vocês não estão indo atrás dele? Acho que esse é o começo de tudo que eu quero estar conversando aqui com vocês com relação ao processo robusto de vendas. Quando eu estou falando de um processo de vendas, eu estou falando o seguinte: vocês vão começar a olhar cada oportunidade dentro do seu consultório de maneira diferente. É, é, vocês precisam parar. Tem muita gente que fala o seguinte: mas Carlos, esse cara que ligou no meu consultório e não veio, na verdade o que eu sinto é o seguinte: esse cara nem tinha muito interesse de se tratar, ou ele não queria pagar. Fala assim: "Né, gente, isso aí é uma maneira simpática de você encobrir seu erro. Essa aí é uma maneira legal de você falar o seguinte: não foi minha culpa". Só que quando você começa a pensar dessa maneira, quando você começa a jogar toda a culpa no seu cliente que não chega no seu consultório, o que acontece é o seguinte: você para de pensar no que você precisa fazer melhor. E o que nós vamos estar falando agora, nesse momento, é exatamente isso. Nós vamos estar falando sobre como que nós vamos fazer com que vocês assumam responsabilidade dentro desse processo e entendam quais são os pontos que precisam ser medidos. Dentro do nosso projeto, vocês vão perceber que muita coisa a gente vai estar fazendo, na verdade, buscando que vocês comecem a entender o que precisa ser administrado dentro do seu consultório. Tudo bem? Então vamos lá. Ah, obviamente, né? Muita gente chega e fala: mas então, Carlos, se eu preciso começar a controlar, por que que você começa com um, uma palestra sobre vendas? Por um simples motivo: vendas é o processo mais importante da sua empresa. É o processo mais importante da minha. Se eu conseguir melhorar esse processo de maneira muito rápida para vocês, todo o resto vai seguindo em conjunto. Se a gente começa a criar todo o processo para começar a analisar os pontos, analisar as oportunidades, e a gente não consegue, ok, se alguém tiver, alguém está me falando aqui, tá. Eu verifiquei a internet, a priori está ok, mas a gente nunca sabe como é que funciona exatamente nessa parte de conexão. Mas se alguém tiver alguma dificuldade de me ouvir, vai dando um toque lá pelo bate-papo. Tudo bem? Que eu fico monitorando. Então vamos tentar estar analisando como é que a gente melhora esse processo de venda de maneira muito rápida, porque daí a gente pega e consegue estar administrando o resto dos nossos processos de maneira mais eficiente. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Por que um processo de vendas? Por um simples motivo. Vocês já repararam que vocês têm processo para tudo dentro do seu consultório? Vocês têm processo para colagem, a menina sabe como ela vai preparar a bandeja, ela vai ver o que ela precisa fazer, ela sabe onde ela tem que ficar, ela sabe que você vai precisar do quê, deixa tudo prontinho para você. Ah, uma consulta simples, é só uma troca de arco, tudo bem. Então, terminou o atendimento, o que precisa fazer, como é que ela vai esterilizar o material. Tudo tem um processo na sua clínica, concorda? Menos venda. Por que menos venda? E esse é o ponto mais importante. Vendas, se eu já falei para vocês que venda é o processo mais importante do seu consultório, por que não processo? Qual que é a vantagem de um processo? Por que vocês têm processos dentro do seu consultório? Primeiro, para fazer tudo que tem que ser feito, concorda? Segundo, para não fazer o que não precisa ser feito. Acho que esses são os pontos principais, mas sempre com o objetivo de você conseguir resultados de maneira constante. E esse é o conceito de um processo de vendas. Se você quer ter um processo que te gere conversões, todas as vezes, conversões, fechamentos, tá? Fechamentos de contrato, todas as vezes, você precisa ter um processo que seja extremamente eficiente, ponto. É só isso. Tá? Então, às vezes, assim, algumas pessoas pensam assim: mas acho que eu não preciso. Eu sei falar com o paciente, eu falo com o paciente há 20 anos, há 30 anos. Falo assim, cara, eu tô falando para você uma coisa. Você já percebeu
que talvez você já tenha utilizado todas as suas oportunidades de crescimento e de agora para por exemplo, o segundo treinamento a 1 hora, fala sobre metas e objetivos. A meta é dobrar faturamento, ou chegar a 100 pacientes por ano, chegar a 150 pacientes por ano. Tá? Então, se você começar a ficar em dúvida sobre como atingir esses resultados, é porque você não tem um processo eficiente que você vislumbra estar chegando nesse ponto. E é isso que eu quero estar passando para vocês. Tudo bem? Então vamos lá, vamos lá. Vamos começar pelo processo de vendas. Todo processo, ele começa pela fase de preparação. A fase de preparação, ela acontece antes do seu paciente chegar no seu consultório. E não é interessante isso aqui? Porque é o seguinte, a preparação não é que na hora que o paciente está chegando, a preparação não é na hora que o paciente está no seu consultório, ela começa pensando no que você está oferecendo, no que você está vendendo, e principalmente qual que é a diferença do seu serviço, do seu produto com o da concorrência. Se você não tem essas informações claras na sua cabeça, você está brigando por preço. Perceberam isso? Quando você não consegue colocar as diferenças de qualidade, de eficiência do seu produto com o da concorrência, você está sempre brigando aquele cara mais barato, mas se eu te der um desconto, mas sei lá o quê, e é isso que eu não quero que vocês façam. Então, para vocês entenderem essa primeira fase da preparação, eu preciso que vocês entendam o conceito de benefício. O que é benefício? É o que não é a característica. Tá? De maneira simples. Vocês estão muito acostumados a falar em características e vocês têm pouco foco no benefício. Vou dar um exemplo um pouquinho melhor. O que é característica? Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual que é a vantagem do Damon, provavelmente vocês vão me falar o seguinte: ele tem baixa fricção, tem baixa força, tem alto grau de conforto, alta eficiência, você não precisa vir todos os meses e o tempo de tratamento é menor. Ponto. Não é isso? Mas Carlos, o que está de errado com essa tabela? Nada, só que ela não vende. O único problema dessa tabela é que ela não vende. Eu vou explicar por quê. Imagina o seguinte, vocês ganharam um bico, vão fazer um bico no final de semana, vocês foram escalados para vender um pacote de viagem para Fernando de Noronha. Carlos, eu nunca fui para Fernando de Noronha. Pensa numa praia muito legal. Como é que você venderia? Como é que você venderia esse pacote? Já parou para pensar? Provavelmente você ia falar alguma coisa assim do gênero: as praias são maravilhosas, lindas. A sensação de você nadar no mar, naquela imensidão azul, com os golfinhos, com os tubarões, com o peixinho, você vendo aquela paisagem, você sentindo o vento no rosto, você, sabe, em contato com a natureza, não tem preço. Não é isso? O que você acabou de fazer? Você gastou todo o seu tempo vendendo um pacote de viagem, falando dos benefícios dessa viagem. Eu vou dar um exemplo qual que é a diferença entre benefício e características. Se você estivesse vendendo características, seria alguma coisa mais ou menos o seguinte: então, cara, o pacote é muito legal, em 5 dias, você sai de São Paulo, vai até Recife, Recife você pega outro voo, você vai para até Fernando de Noronha, lá no aeroporto o pessoal te leva até a pousadinha, você pode vender, escolher os pacotes que você quer tá contratando à parte, lembra que é a parte, tá? Daí, se você quiser, olha, tem essa lista aqui de 50 praias diferentes que você pode estar indo, e ainda eu te divido em 10 pagamentos. Perceberam qual que é a diferença? Vocês ficaram excitados com essa minha segunda descrição desse pacote de viagem? Provavelmente não. Agora, eu quero que vocês analisem exatamente isso. Quantas vezes vocês não venderam um tratamento falando exatamente das características e não dos benefícios? E eu vou dar um exemplo muito legal, porque principalmente quando você foca em características, você não consegue agregar valor ao seu trabalho. É mais ou menos o seguinte, por exemplo, eu trabalho com baixa fricção. O que isso tem a ver para o seu paciente? A gente utiliza forças levíssimas, baixíssimas, forças biológicas. O seu paciente está um pouco se lixando, ele não entende qual que é o benefício disso. Se você fala o seguinte: cara, você está vendo? Muita gente tem desconforto com sistemas antigos porque ele precisa de muita força. Com o nosso, você praticamente não sente desconforto, porque a gente utiliza um sistema de altíssima tecnologia que permite que a gente utilize
baixa fricção e baixa força. Então o grau de conforto ele é muito maior. Vocês perceberam a diferença entre uma abordagem e outra? Outra coisa, você não precisa vir todos os meses. A coisa que o pessoal mais me fala quando eu falo isso é exatamente o seguinte: mas Carlos, se eu falo para o meu paciente que ele não precisa vir todos os meses, ele não vai querer pagar menos pelo tratamento? Gente, que absurdo! É um absurdo. Vocês já pararam para pensar o que é uma visita mensal? Eu lembro na época que eu levava meus filhos no pediatra, na pediatra, aliás, é, é, eu tinha que sair do escritório, ir até em casa, pegar os moleques, põe no carro, leva até o consultório, estaciona, espera na sala de espera, espera atendimento, leva eles de volta, paga o estacionamento, leva eles até em casa, volta até o meu escritório, são 3, 4 horas. Tá? Por mais que eu ame meus filhos, são 3, 4 horas. É muito tempo. E ter de fazer isso aí uma vez a cada 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, para mim é muita coisa. Tá? E provavelmente para vocês também. E mais provavelmente para os seus clientes também. Então, quando você pensa de maneira que você não precisa, eu não preciso te ver todos os meses, você está pensando em características, não em benefícios. Se você pensou em características, você já teve essa dúvida, o paciente não vai querer visitar, pagar menos. Porque se fosse com você, se falar o seguinte, você pode ter um tratamento, por exemplo, de pele em 5 visitas ou 10 visitas, vocês todos, 120% de vocês escolheriam 5 visitas. E 150% de vocês pagariam mais pelas 5 visitas. Então entendam isso aí. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Que mais? Terminou a preparação? Não, gente. A segunda parte, quando você está montando um projeto um projeto de serviço, você precisa calcular exatamente o custo, o valor dele, tá? E calcular como é que ele está no mercado. Antigamente o pessoal falava o seguinte: pega o valor, o custo multiplica por um valor X, que é a média do seu mercado, e você tem um preço. Não, não é assim. Hoje, quem determina o mercado são os clientes, são o consumidor. Então, você precisa ter certeza que o seu preço está condizente com o mercado. Se ele não tiver coerente, você não vai conseguir, ou você vai ter insucessos em vendas. E é aqui que 90% dos nossos clientes erram. Tá? Porque, por exemplo, comecem a fazer os cálculos na sua cabeça. Justifiquem agora o seu valor comparado com o da concorrência. É isso que vocês precisam ter muito claro. Se um cliente chegar e falar o seguinte: mas doutor, me explica direitinho qual que é a diferença. Me explica essa diferença de preços. Você poderia estar explicando isso aí corretamente? Entenderam? Funciona mais ou menos o seguinte. Antigamente, deixa eu ver agora, já fazem quase 15 anos atrás, nós fizemos umas 50 negociações no nosso consultório, quando a gente começou a trabalhar com Damon. E qual que era o script? Eu chegava aqui, essa na parte tradicional, falava o seguinte para o paciente: olha, antigamente a gente usava um sistema de borrachinha, tem gente que ainda usa por aí, não sei se vocês utilizam. A gente trabalhava da seguinte maneira: se o tratamento ia demorar uma faixa de 30 a 36 meses, nesses 36 meses você ia pagar uma faixa de R$ 150, investir, aliás, se o investimento total era uma faixa de 5.400. Tá? Hoje eu posso te tratar de maneira mais rápida, mais eficiente, maior conforto, e a diferença de valores é mínima. Esse era o meu script básico. Vocês sabem, vocês já viram o vídeo que eu fiz, é o seguinte: são 2 regras básicas para trabalho para precificação. O primeiro é o seguinte: se você tem um produto melhor, ele precisa ser mais caro. Todo produto, o produto de maior valor sempre tem conotação de maior tecnologia, não é? Isso, perfeito. Segunda regra: tem um valor máximo de 30%, o ideal é você ficar em 20%. Aqui que começa a caca. Por que é caca? Porque é o seguinte, eu vou explicar. Nós fizemos várias chamadas nos últimos meses, focando muito nessa parte de como é que está o parcelamento, como é que está o preço. A Iris, que eu basicamente coloquei encarregada disso aqui, deve estar ligando, falando com vários ou todos vocês. Funciona mais ou menos o seguinte: o que a gente começou a encontrar? O pessoal viu esse vídeo, entendeu como faz a cobrança, e de uma hora para outra vale o seguinte também: então tá bom, eu vou cobrar R$ 2.000 de entrada, esse demo atual, mais 24 parcelas de R$ 200, R$ 6.800. São 26%, está dentro do que o Carlos falou, certo? Errado.
Porque é o seguinte, vou dar especificamente nesse exemplo. Teve gente que a gente comprou gente cobrando R$ 3.000, R$ 4.000 à vista de entrada por esse tratamento, sendo que no sistema anterior nem entrada tinha. E aí que começa a dar o problema, gente, porque é o seguinte, você tem essa situação, você passa de uma situação zero entrada para uma situação 2, 3, R$ 4.000 de entrada. Seu paciente não está preparado para isso, porque ninguém falou isso aí para ele. O cara que indicou ele para você nunca falou isso aí para ele. Perceberam qual que é a diferença? Tá? E daí você começa a ter problema. O que nós fizemos? Vocês estão vendo uma outra tabela aqui chamada Demon Revisado? A gente tem feito esse trabalho com várias pessoas. Eu vou explicar como é que tem funcionado. Algumas pessoas simplesmente começaram a mudar. Por exemplo, R$ 1.500 em 3 vezes. Aí eles me passou agora o feedback de uma doutora que fez isso aqui e acabou de fechar 4 pacientes simplesmente fazendo isso aqui. São R$ 1.500, 3 parcelas mais 24 parcelas de 200, dá 6.300. Tudo bem? Tranquilo? Dá 17%. Ela está dentro da margem de segurança. A pessoa teve muito sucesso fazendo isso aqui. Essa é a única maneira? Não. Teve gente que chegou, ligou para os pacientes que já tinham passado e não tinham fechado e falou o seguinte, olha, eu consegui uma negociação diferente com o meu fornecedor, eu tenho condições de te oferecer um pacote um pouquinho diferenciado. Agora, em vez daqueles R$ 2.000 à vista, são R$ 1.500 em 3 vezes. 24 de 200. Sabe o que tem acontecido, gente? Tem gente revertendo 2, 4 vezes mais pacientes do que estava fechando antes. Por um detalhe muito pequeno, que é exatamente essa entrada. E não é interessante isso aqui? Porque o que acontece nesse ponto aqui? O que eu falei para vocês, e eu volto a replicar, a primeira coisa que vocês precisam focar é vender o tratamento, o serviço, o conceito. Depois vocês podem fazer upgrade. Não vender aqui em cima e tentar fazer o downgrade. Então, vendeu esse primeiro, daí quais são as opções? Vocês perceberam que nós vendemos uns pacotes no simpósio, falando de, você pode estar comprando um pacote de Demon Q, fazendo upgrade de Demon Q. Mas eu utilizo, aliás, para Clear, desculpe, eu utilizo MX. É isso que eu quero que vocês entendam. Por exemplo, nesse caso, você pode falar o seguinte, então, seu tratamento para Demon MX é esse. Agora, tem um segundo tipo de produto, que é mais sofisticado, um pouquinho menor, mais confortável, custa R$ 800 a mais. Você já fez um segundo upgrade. Mas, se você quiser uma coisa extremamente estética, tem o Clear. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala de estética, muda um pouquinho o conceito. Lembra que eu falo muito de 30%, né? Em estética, a regra é um pouco diferente. Quem quer um produto estético hoje, ele na verdade quer diferenciação. Por que eu estou falando isso? A primeira coisa que acontece com um paciente que colocou Clear ou Lingual, ele chega para todo mundo e fala o seguinte, olha, eu estou de aparelho. Olha, o pessoal de Lingual faz isso aqui, ó. Eles levantam a cabeça e mostram o bracket. Eu acho isso aqui incrível, porque é o seguinte, todos eles chegaram no seu consultório e falaram o seguinte, eu quero um produto que não apareça, tá? E a primeira coisa que eles fazem quando tem esse produto na boca é mostrar para todo mundo. Então, esse que é o conceito. Um produto, um cliente que quer essa linha Clear, Lingual, na verdade ele está atrás de diferenciação e você pode cobrar até um pouquinho a mais, tá? Então 2, 3, R$ 4.000 a mais por um Clear, o pessoal vai aceitar. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Então eu acabei de mostrar para vocês como sair do tradicional, ir para um demo revisado e fazer upgrades para MX, Q e Clear, certo? Agora deixa eu explicar outra coisa que é muito importante também, eu quero que vocês entendam. O que acontece muito comumente quando você está no demo atual e você começa a se desesperar que seu paciente não quer fechar, você pega e oferece o Xing Ling, é ou não é? Fala assim, bom, mas tem um outro importado também que é muito mais barato e funciona igual. Daí seu paciente começa assim, peraí, se tem um produto que é muito mais barato e funciona igual, por que ele está tentando me vender o mais caro? Esse é o primeiro ponto que você começa a perder credibilidade. Mas termina aí? Não. Você coloca o Xing Ling e você começa a ver esse cara uma vez por mês. Você começa a ver as tampinhas caindo, você começa a ter problema. É ou não é?
E daí seu paciente começa a pensar o seguinte, cara, ainda bem que eu peguei esse mais barato, porque se esse aqui funciona igual o outro, esse tempo que ele me falou, esse negócio de ficar vindo a cada 6, 8 semanas não ia funcionar nunca. E daí, o que que acontece? Todo o resto de credibilidade que você tinha, ele morre. Qual que é o problema disso aí? De onde vêm seus clientes? De onde vêm os clientes que você recebe todos os meses? Não é de indicação? E daí você fica imaginando, por que que esses clientes não me indicam mais? Ótimo, você está começando a entender. Porque é o seguinte, você acabou de vender gato por lebre. Tudo bem? Ó, essa aqui é a parte de vendas, não é? Vamos para a parte que mais interessa a vocês, que é a seguinte, ó. Vamos falar sobre lucratividade, seu tempo por hora, seu ganho por hora, que é o seguinte. No tradicional, eu cheguei nos 5.400, não foi? Só que você não ganha 36 vezes 150, porque você atende 36 visitas e você tem mais 3 emergências por ano. Quer dizer o seguinte, em 3 anos, você teve, na verdade, 45 visitas. Sabe o que que acontece, então? Você pega os 5.400 e divide por 45, que é 36 mais 9. Você começa, na verdade, você passa a estar recebendo por atendimento R$ 120, não mais 150. Vamos falar sobre demo? Eu fiz os cálculos aqui, esses cálculos que estão na sua tela, eu já tirei R$ 800 do MX, tá? Então, por exemplo, 6.800, imagina que você conseguiu vender, tirou 800 das 6.000. Se você atendeu esse paciente em 20 vezes, 18 visitas, 12 emergências, por exemplo, são R$ 300 por visita, tá? Esse que é o ponto mais importante. Pega o 9.000, tira o valor do Clears, sobra R$ 350 por visita. Então, chega no final, você começa a pensar, puxa vida, eu posso atender 10 pacientes que me geram R$ 300 por dia, ou eu posso atender 10 pacientes que me geram R$ 120 por dia. Qual que você prefere? Entenderam? Esse é o conceito de você começar a focar, na verdade, por hora trabalhada. Agora, eu vou dar um exemplo que é muito mais divertido. O que eu falo para todo mundo é o seguinte, onde se ganha dinheiro em ortodontia, nos casos simples. Porque é o seguinte, imagina que você pegou esse valor e você pegou um valor simples. Desculpe, um valor não, caso simples. Caso simples, às vezes você finaliza em 10 visitas, 12 visitas. Sabe o que significa isso aí? Que significa o seguinte, mesmo se você der um desconto de 6.800, você falou assim, seu caso é simples, são 5.800. Tira 800, sobra 5.000, não é? Se você finalizou esse caso em 10 visitas, são R$ 500 por visita. Se você finalizou em 12 visitas, são R$ 480 por visita. Qual que é a diferença disso aqui? É o seguinte, é o seu dia, quanto você vai tirar no final do dia. Quer saber de uma coisa? Um cara que você finalizou em 10 visitas, ele fica muito mais agradecido a você do que o cara que você finalizou em 40 visitas. O cara que você finalizou em 10 visitas fica muito mais agradecido que o cara que você finalizou em 20 visitas, mesmo se o cara de 20 visitas é difícil, tá? Então, o que eu falo para o meu pessoal é o seguinte, gente, foquem no caso simples, não briguem pelo caso simples. Vocês precisam, no caso simples, oferecer um tratamento que ninguém consegue, porque daí ninguém consegue estar brigando com vocês, ninguém consegue estar competindo com vocês, porque o clínico geral vai tratar um caso simples em 2 anos e meio, 3 anos. Vocês podem finalizar em 14 meses, vocês podem finalizar em 10, 12 visitas, não tem comparação. Essa que é a grande jogada que eu vejo no demo. É exatamente a produtividade por visita. Tudo bem? Então vamos lá. Peraí, aqui. Ok, o João perguntou qual que é a estratégia para justificar a cobrança de consultas iniciais. O que eu sempre falo é o seguinte, gente, quando eu fiz essas consultas há 15 anos atrás, a gente não cobrava, porque por um simples motivo. A gente estava começando o consultório, a gente estava começando a clínica da minha esposa aqui, então, era uma estratégia trazer. Só que eu vou falar para vocês, de 50 pacientes que nós atendemos, nós fechamos 46, nós perdemos 4. Não, exatamente.
Então, assim, foi muito diferente. Por que eu estou falando isso aqui? Porque é o seguinte, cobrança de primeira consulta, ela depende muito da sua estratégia. Se você está numa estratégia onde você quer trazer muita gente, quanto mais você cobrar, menor a quantidade e o seu fluxo de gente. E lembre-se que, quanto menos gente vier no seu consultório, menos gente tem acesso a ver o que você tem de diferente. Tendo dito isso, é, uma coisa que a gente tem feito, aí eles têm trabalhado muito, é exatamente pegar o pessoal que já foi seu cliente e começar a trazer para dentro. E a ideia é exatamente isso. Pô, pega o cara que já passou para o seu consultório, que te conhece, traz ele para dentro, fala o seguinte, eu quero que você venha fazer uma visita de cortesia. Olha, eu quero dar uma analisada no seu caso, eu quero ter certeza que está tudo bem, e a gente ainda faz uma profilaxia. Tudo bem? Ótimo. Tem custo? Não, para você não. Por que eu estou falando isso aí? O que nós percebemos é que todo mundo que utiliza esse tipo de estratégia, quando o paciente vem para o consultório, o que acontece? Ele acaba fazendo outros trabalhos, é um clareamento, é uma raspagem, ou mesmo um retratamento, mas o principal, ele lembra de você e começa a te indicar mais gente. Que esse é o grande questão, não é? Muitas vezes o pessoal chega para mim e fala o seguinte, Carlos, eu quero uma estratégia de marketing para o meu consultório. Eu falei assim, então tá bom. O que você está pensando? Ah, eu estou pensando no Instagram, Facebook. Eu falei, tá. Qual porcentagem dos seus clientes vem por Instagram, Facebook? Não, de vez em quando. De onde vêm seus clientes? Indicação. Ótimo. Então, porque em vez de você gastar dinheiro em mídias sociais, você não primeiro começa investindo em gente que te conhece. Começa investindo em gente que conhece o seu trabalho. Porque é muito mais fácil trazer esse cara. Faz sentido? Tá. Mas vamos lá, vamos seguindo, senão eu não consigo terminar isso aqui a tempo. Quando nós terminamos essa fase inicial, nós vamos estar falando agora sobre como nós vamos receber esse cliente. A primeira fase de vendas é sempre o rapport. Rapport significa relacionamento. Relacionamento significa similaridades. O que quer dizer isso tudo, gente? É o seguinte, o cara te indicou, não é? O seu ex-cliente, o antigo paciente te indicou, o cara vai procurar o seu nome. O que acontece? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai procurar o seu nome na internet, é ou não é? Então, como é que está o seu Facebook? Como é que está o seu Instagram? Mas, Carlos, você acabou de falar que isso não dá resultado. Eu falei assim, sim, isso não dá resultado para trazer clientes que não te conhecem. Mas todo mundo que for indicado para vocês vai olhar o seu Instagram, vai olhar o seu Facebook e falar o seguinte, quem que é esse cara? Esse cara, eu estou disposto a querer tratar com ele, eu estou querendo ir falar com ele, eu estou querendo que esse cara mexa nos meus dentes. Tá? Então, essa importância. Similaridades no sentido de que, olha, esse cara parece pensar do jeito que eu penso, ele parece gostar das coisas do jeito que eu gosto, ele parece se dar importância para a qualidade. É isso que vocês querem estar mostrando dentro das suas mídias sociais. Termina aí? Não. Daí o que acontece? O cara pegou seu telefone e vai ligar para sua secretária, não é? E daí, como é que a sua secretária vai estar atendendo esse cara? Ela vai estar acolhendo esse cara? Ela vai estar, na verdade, recebendo esse cara? Porque se ela não fizer isso, ela simplesmente for assim, daqui é o consultório do doutor Carlos, telefônico, quando você quer marcar, tá bom, tchau, obrigado, acabou. Cara, você não atraiu esse cliente, você não fez nada para trazer esse cliente para dentro. E daí esse cara não vem para o seu consultório e você fala que ele queria preço. Calma, gente, não é assim. Vamos pensar exatamente nos problemas que existem. Vocês treinaram suas meninas, vocês treinam suas meninas para irem atrás dos clientes, vocês treinem suas meninas para serem grandes vendedoras do seu consultório, porque é isso que vocês precisam estar fazendo. E a gente vai estar ajudando nos treinamentos que a gente for trabalhar, tudo bem? Então vamos lá. O que eu sempre recomendo também é que vocês vão a fundo na necessidade do seu cliente. Não fiquem de maneira superficial. Tem uma técnica que eu uso na empresa todo o tempo, que é a técnica dos 5 porquês. O que é os 5 porquês? Você não fica na primeira resposta, você vai a fundo. Por que você vai a fundo? Porque no nível superficial tudo parece igual. Quando você chega lá no fundo, as coisas são diferentes. Funciona em ortodontia mais ou menos assim. Ó. Então, vamos lá. Você vem no meu consultório, por que você acha que precisa de ortodontia? Porque eu acho meus dentes feios.
Vocês fazem isso. Por que você acha que ele fez? Ah, ele tem espaço, são meio tortos. Uma boa parte de vocês fazem isso, não é? São dois porquês. Por que isso te afeta? Ah, eu não me sinto muito confortável, tirar fotos, selfies. Terceiro, porque provavelmente muito poucos de vocês fazem isso. Por que isso é importante para você? Ah, cara, tô tirando foto, tá todo mundo rindo, eu não tô rindo. Eu não acho legal, eu tô num canto, parece que eu não tô me divertindo, tá? Não, e por que isso é importante? Ah, não me sinto parte do grupo. Eu sinto que meu grupo é uma coisa, eu tô lá separado de outro, para mim é importante. Vocês entenderam? Dificilmente vocês vão até esse ponto, e essa parte mais complicada, porque nós fizemos uma dinâmica agora na quinta-feira passada, exatamente falando isso, gente. Se vocês não trabalham esse ponto de se interessarem pelo seu cliente, as coisas não vão funcionar. E essa aqui é a parte interessante, porque o exercício também é basicamente o seguinte: depois tente repetir tudo que seu cliente falou com as palavras que ele falou. Por que com as palavras, Carlos? Porque você prova que você estava ouvindo. Se ele ouvir as palavras que ele falou, ele vai entender melhor. Ok, deixa eu ver se eu entendi corretamente. O mais importante para você é que a gente arrume seu sorriso, você se sinta mais parte do seu grupo de amigos e mais segura de poder tirar fotos e selfies. Isso, nossa, você leu minha cabeça, você leu a minha mente. Não, você não leu, você perguntou e prestou atenção. Vocês viram a diferença? Tá. Daí vocês vão começar a vender o seu serviço, foco no benefício. Eu sei que vocês já têm na ponta da língua todas as características do Damon, mas eu quero que vocês se acostumem a trabalhar de maneira diferente. Pega toda essa informação e constrói um script. Pega tudo que ele falou, que ela falou, utiliza da mesma maneira e acrescenta o que você tem de benefício. Entendi. Então, a gente, ao arrumar o seu sorriso, você vai sentir mais parte do seu grupo de amigos, vai tirar mais fotos, selfies. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir um resultado excepcional. O Demon, ele é excepcional para criar ótimos sorrisos. Com ele a gente consegue sorrisos que a gente nunca conseguiu no sistema tradicional, sorrisos mais amplos, sorriso de artista, é um sorriso jovial, é interessantíssimo. Tudo bem? Ótimo. Calma, nós não vamos ainda. E você é uma garota linda, eu quero ver todas as suas fotos. Tudo bem? Tá. Obviamente não termina só aí. Tem uma apresentação com casos, certo? Então, por exemplo, é classe 2, mostra um caso de classe 2, mostra como é que você resolveu, mostra de maneira um pouco mais pensando na parte estética do seu paciente, como é que ele ficaria. Tem muita gente que fala o seguinte: mas Carlos, eu nem tenho muito caso ainda, não tenho muito caso finalizado. Pega os casos do Dr. Damon, pega os casos do workbook, sabe? Mostra que isso aqui é um caso do Dr. Damon, um cara que desenvolveu a técnica e que você vai seguir basicamente a mesma linha de raciocínio para chegar naquele resultado. As pessoas já começam a se sentir mais confortáveis com esse tipo de abordagem. Fala assim: ah, isso que ele está pensando bate com o que eu quero. Ponto. Entenderam? Tá. Então lembre-se de focar no benefício. Aí a gente vai pensar em apresentação da proposta. Uma coisa que é muito importante: nunca passem por essa fase antes de ter certeza que seu cliente comprou sua ideia. Mas como é que eu vou saber, Carlos? Simples: escute e ouça, escute e olhe. Olhe quer dizer o seguinte: veja a postura dele. Como é que ele está? O cara está se sentindo bem? O cara tá numa posição de receptiva ou tá numa posição defensiva? O cara tá mais para trás, com o braço cruzado, te olhando meio assim, cash, ou ver até onde esse cara vai, tá? Não entre no desespero de chegar e já pensar em passar preço, é muito cedo, gente. Pergunte: tem alguma coisa que não ficou claro? Tem alguma coisa que você gostaria que eu explicasse um pouquinho melhor? O que eu posso te explicar melhor? Tá? E não passe por outra fase antes de ter certeza que seu cliente comprou. Tem uma diferença muito grande entre um cara que está, sabe, cético, você vê a postura do cara, e um cara que está, na verdade, super animado, falando assim: olha, vamos começar. É nesse ponto que você quer estar passando valores. Tudo bem? Faz sentido? Tá. E daí? Mostra os benefícios, sempre foco em benefícios, não em características. Esse aqui é o script: 30, 36 meses, 150, 5.400. Hoje é diferente. Uma coisa importante: lembre-se que
faço os cálculos com o meu pessoal. Esses cálculos que eu estou fazendo valem para R$ 150 por mês no tradicional. Se você cobra R$ 100, esse cálculo não vale para você. Se você cobra 200, esse cálculo também não vale para você. Tudo bem? Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas faço o cálculo com o meu pessoal, com a Iris, e vejam exatamente como é que vocês vão estar apresentando. Criem propostas já pré-formadas para apresentar para o seu cliente. É por isso que o conceito de script. Lembre-se que essa apresentação está toda em PDF e vocês têm acesso a ela. Aliás, vocês já deveriam ter recebido. Tá? Hoje, com o sistema demo, o tratamento é feito de muito mais rápido. Tará, tará lá. Nessa hora, gente, essa parte muito importante, eu sempre tinha um arquinho na mão. Eu tinha, na verdade, 3 brackets de um lado, tradicionais, amarradinhos com elástico, e falava o seguinte para o paciente: mexe. Vocês já tentaram fazer isso? É muito difícil. Sabe o que acontece quando alguém tenta mexer? Ele fala assim, meu, que difícil. Daí você fala o seguinte, essa é a força que eu preciso fazer para movimentar esse bracket na sua boca. É por isso que as pessoas reclamam tanto de dor. Dá uma olhadinha com o demo agora. Perceberam a diferença? Depois dessa apresentação, nesse momento, ninguém falava o seguinte, acho que eu prefiro das borrachinhas mesmo. Eu não me importo muito com dor. Gente, não existia isso aí. Não existia o conceito de eu quero das borrachinhas, tá? E entendam que é importante, vocês estão trabalhando vários argumentos para que vocês convençam 100% o seu cliente. E eu falava, a diferença de valores é mínima. Lembra que eu fazia sempre o cálculo dos valores por escrito em um papel e esse papel ficava com o meu paciente. Por que eu fazia isso? Por um simples motivo, gente. Se ele fosse explicar para alguém, eu queria que ele soubesse exatamente como eu tinha explicado. Senão era alguma coisa assim, de quem você gostou mais? Onde você quer tratar? Eu quero tratar com o Dr. Carlos. Quanto custa lá? R$ 6.500. R$ 6.500? Mas seu primo não tá pagando aqui R$ 150 aqui do lado? Você vai no 150. Se ele não tem toda essa informação, se ela não tinha toda essa informação para explicar exatamente como eu expliquei, você perdia seu paciente nesse momento. Ela tem que chegar, ter a capacidade de chegar e falar assim, não, pera um pouquinho, mas aqui são 36 meses pelo menos, são 3 anos pelo menos. Você sabe que tem gente tratando lá 4, 5 anos, R$ 150, 5 anos, dá R$ 9.000, tá? Então vocês percebem que a diferença é muito grande da maneira que você explicar. Vocês querem que o seu cliente saia do seu consultório defensores do seu produto. É isso que vocês querem, tudo bem? Tem gente que já prefere, na verdade, esqueci de falar o seguinte. Quando eu passava o valor, eu falava o seguinte, como é que fica mais confortável para você? E honestamente, a gente tinha muitas negociações, mas uma coisa que eu falava para vocês é o seguinte, 60% dos nossos clientes perguntavam quanto saía para pagar à vista. 30% pagavam à vista, quer dizer o seguinte, eu dava um desconto, o cara falava assim, então tá bom, vamos aqui para a vista, 40% pagava em até 12 meses, 30% pagava acima de 12 meses. Tendo dito isso, teve vezes que a gente dividiu em 30 parcelas, só que eram 2 irmãos, que começaram ao mesmo tempo. Né? E quer saber de uma coisa? Foi perfeito. Fizemos o tratamento, terminamos em menos de 2 anos, 30 meses nós recebemos os 2 pacientes. Tudo bem? Hoje, o que eu tenho sentido é que muita gente prefere já passar o valor parcelado. São entrada de R$ 1.000, mais 24 de 290, são 20 parcelas de 340, isso independente. Vejam como é que vocês se sentem mais confortáveis. O que eu sempre falava, só que eu tinha uma coisa, que eu falava o seguinte, acima de 10 vezes a gente cobra uma parcela, um percentual de juros de 10%. E o que eu percebi era o seguinte, gente, todo mundo que podia pagar não à vista, mas digamos assim, não queria pagar juros, eles fechavam em até 12 parcelas. É essa a conclusão que eu tinha. Por isso que eu falava o seguinte, 70% dos meus clientes não pagavam juros, só 30%. Tá? Para mim, diferente, eu não ganhava dinheiro com juros. Tudo bem? Mas faça os cálculos com seus consultores. Tudo bem? Vamos lá. Quando você começa a falar de valores, vocês vão perceber o seguinte, as pessoas começam a criar objeções, as pessoas começam a falar o seguinte, mas, puxa vida, não imaginava que era tão caro. Eu falo assim, não é caro.
sabe? Sempre responda cada objeção. Olha, em 3 anos, aqui no sistema tradicional, você vai gastar praticamente a mesma coisa. Só que hoje, eu tenho um sistema muito mais eficiente, muito mais tecnológico, para te oferecer um tratamento muito melhor do que existia antes. Percebeu? Eu não deixo um comentário em aberto. Eu sempre vou respondendo cada uma das objeções. Eu quero que ele saia do meu consultório com 100% de certeza que ele vai tratar comigo, tá? Ah, mas puxa vida, minha agenda é tão complicada. Cara, não se preocupe. Exatamente porque nós trabalhamos com um sistema de altíssima tecnologia, que às vezes eu posso te ver a cada 6, 8, 10 semanas. Não tem problema. No final do tratamento, na época de finalização, eu vou precisar que você venha com uma frequência maior, tudo bem? Mas no início, eu posso te acomodar muito bem com a sua agenda atrapalhada. Cara, sabe quando você vai trabalhando cada um dos argumentos? É isso que eu quero que vocês trabalhem, né? Puxa vida, teve muita gente que falou o seguinte: nossa, à vista acho que eu não posso pagar, hein? Não, cara, não é vista não. Como é que é mais confortável? Como é que fica bom para você? Tá? E é interessante isso aqui. Eu não vou entrar muito nesse ponto, mas tem uma certa flexibilidade na negociação. Não, não sejam muito rígidos. Essa é uma coisa que atrapalha demais quando você é muito rígido. Eu tenho um cliente meu que já fala o seguinte, ó, tabela de 5 vezes, 10, 15, 20, 25 vezes. Pronto, tá aqui. Você escolhe. Tá? Mas nessa parte também, o que eu falo que eu acho muito interessante é o seguinte, gente, é importante vocês pensarem na possibilidade de uma coordenadora de tratamento. O que é uma coordenadora de tratamento? É alguém que pode ir atrás dos seus pacientes, é alguém que pode negociar com seus pacientes, por um simples motivo. Se você está encarregado dessa negociação, o que acontece? Deu 15 minutos, chega um paciente na sala de espera. Deu 30 minutos, chegam 2. Daí você fala o seguinte, ó, vai para casa e pensa. Cara, não existe isso. Ou você aceita qualquer coisa, ou você desiste dessa negociação e não tem ninguém para ir atrás desse paciente. Você precisa de alguém que possa fazer isso. Ah, mas Carlos, no meu consultório sou só eu e minha secretária. Não tem problema, troca de lugar. Essa sua secretária, que é uma vendedora, vai para dentro do seu consultório, conversa com o seu paciente e você vai lá, atende a porta, marca paciente. Porque é o seguinte, gente, você pode fazer isso, mas ela não pode atender paciente por você. Entenderam qual que é a diferença? Tá? Então, assim, trabalhem em equipe e tenham uma equipe que está focada em crescimento. Por isso que eu também falo, gente que coordenador é uma vendedora. Todo vendedor, tá? É movido a comissão. Quer dizer o seguinte, se você oferecer alguma coisa a mais, algum valor a mais, por cada fechamento, você vai ter uma pessoa que vai brigar ridiculamente por você. Tá? Eu tenho clientes que já me falaram o seguinte, hoje a minha menina ganha 3 mil reais. 3 mil reais, 3 mil reais. Só que ela gera 100 mil reais em faturamento mês para minha clínica. Cara, essa pessoa não te larga por nada. Você não perde uma funcionária dessas. Pelo contrário, você pode ir sexta-feira, quinta, sexta-feira, lá no nosso curso, e você sabe que essa pessoa está lá no seu consultório fazendo negociações por você. Entenderam a diferença? Tá. Ao invés de ficar, vocês sabem, no Facebook da vida. Então vamos lá. Ah, mas Carlos, ela não é treinada, não tive tempo. Eu falo assim, olha, no começo, a minha menina falava o seguinte, eu só quero que você fale uma coisa, o que eu posso fazer para te ajudar? Como é que fica bom para você? Tá? Era o suficiente, era abertura, era tudo que o meu cliente precisava. Ele não precisava de alguém para ficar fazendo toda essa negociação, ele precisava de alguém que desse abertura. Porque daí, muitas vezes, o que acontecia? A pessoa voltava para o consultório para terminar a negociação, tranquilo, sabe? Ou a negociação por próprio telefone. Não se preocupe com relação a isso. Mas, se ninguém fizer esse acompanhamento, se ninguém fizer esse tipo de trabalho, vocês vão perceber o quê? Esses pacientes ficam abandonados. Tudo bem? Tá. Então, vamos indo, que senão não pego. Lembre-se de sempre focar nos benefícios, mas uma sugestão é sempre guarde uma última concessão para o fechamento da venda. Ou seja, tem uma carta na manga. Quer dizer o seguinte, tá tudo lá, tá um pouco travado, fala o seguinte, ó, então vamos fazer o seguinte, em vez desse desconto, eu vou te oferecer, por exemplo, um clareamento no final.
vale R$ 1.000. Ou posso te dar um desconto, a retenção, a contenção no final, vale R$ 800. Sabe quando você começa a trabalhar? Porque, e eu falo isso que eu acho muito interessante, teve clientes nossos que falaram o seguinte: ah, Carlos, nossa, eu sempre ofereci isso aí logo no início da conversa. E sim, você ofereceu no início, você ficou sem nada para oferecer no final. Daí você fica frustrada porque você teve em toda a sua negociação, você precisa dar desconto. Perceberam qual que é a lógica de um processo de vendas? Tá? Então tá bom, gente. Olha, como dissemos, o objetivo dessa postagem, na verdade, é a gente agrupar técnicas diferentes de vendas e mostrar para vocês que isso aqui é um processo que vale a pena ser seguido. Nós devemos estar montando outras turmas desses hands-on, porque a receptividade foi muito legal e eu quero mesmo estar focando muito isso aqui, principalmente para o ano que vem. Algumas perguntinhas básicas. Treinamento para secretária. Sim, nós vamos estar trabalhando treinamento de secretária. Ok. Como é que 24, como é que cobrar em 24? A minha recomendação é sempre boletos protestáveis. Eu vou falar para vocês que hoje, independente na venda ou na parte de serviço que nós temos, nossa taxa de inadimplência ela é menos de 1%. Mas o mais importante aqui é o seguinte, gente. Quando vocês têm um sistema de cobrança, significa o seguinte: se o cara atrasou um dia no boleto, um dia depois eu estou ligando e estou avisando: olha, o boleto venceu, tá? Cuidado que ele vai para o protesto. Gente, nós não temos problemas com esse tipo de ligação e as pessoas simplesmente agradecem por ter sido lembradas. E o mais importante é o seguinte: lembre-se disso. Vocês sempre, aliás, as pessoas que vão receber, quem cobrar primeiro sempre vai receber primeiro. Quem deixar para cobrar no final vai receber no final. Essa que é a regra é a lógica da cobrança. E outra coisa que é importante também é o seguinte: mas eu só gosto de trabalhar com cartão de crédito, que eu acho mais seguro. Então, o que eu fazia muitas vezes é o seguinte: por exemplo, você só divide em 12 vezes, né? Ok. O que eu fazia nessa época de cartão de crédito? Eu fazia também o seguinte: ah, por exemplo, vamos dizer que eu tinha dividido em 12 parcelas e o cara não queria estourar muito o limite. Eu tinha um sistema no meu consultório, aliás, eu tenho um sistema no meu consultório que eu posso passar o cartão mensalmente. Então, mensalmente, ele deixava assinado uma autorização, mensalmente eu passava lá, aliás, a minha financeira. Vai lá, passa, passa. Tudo bem? Mas eu não queria passar de mês em mês. Passa de 3 em 3 meses, ou passa de 6 em 6 meses. Você passa uma vez, no sexto mês você passa de novo, no 12º mês você passa de novo. Então, sejam criativos na maneira de vocês poderem estar trabalhando com, como é que você fala? Com essas cobranças. Porque quanto mais flexíveis vocês forem, melhor vai ser para todo mundo. Tudo bem? Tá. Gente, eu estou um pouquinho atrasado, na verdade estou muito atrasado, porque daqui a 3 minutos começa meu treinamento de metas e objetivos em outra sala, tá? O que eu vou estar fazendo aqui com vocês, que eu acho interessante? Eu vou estar passando o link Pera um pouquinho, deixa eu só buscar onde que está o link aqui. Ok, metas e objetivos, eu estou passando aqui no bate-papo. Aliás, Iris, eu acho interessante que você passe esse link também no outro grupo. Se alguém for participar do segundo treinamento, ele não é mais nessa sala. Eu estabeleci salas diferentes para temas diferentes. Tudo bem? Mas vocês são um grupo diferente, porque muitos de vocês estão vindo do próprio simpósio, então vocês ainda não se acostumaram dentro desse ritmo. Mas, via de regra, eu tenho links diferentes para temas diferentes. Então, se vocês forem entrar no próximo link, clique no link que está aí no seu bate-papo,
tá? Ou provavelmente dentro do... acho que é interessante você passar, Iris, o link dentro da sua lista de transmissão, porque daí também o pessoal já tem dois lugares para estar acessando. Tudo bem? Tranquilo? Gente, me desculpe, eu preciso terminar, mas eu agradeço muito a presença de todos. Para mim foi muito legal ter a sala bem cheia hoje e espero ver vocês com uma frequência muito maior. A gente vai estar trabalhando de maneira diferente, mas com certeza espero vocês também na outra sala, se vocês puderem participar. Eu acho que é um complemento dessa palestra, onde a gente vai estar falando exatamente, ok, eu estou estagnado, faz muito tempo que eu não cresço. Como é que eu vou crescer? Ótimo, vamos falar de metas e objetivos. Tudo bem? Tranquilo? Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, como é que se fala? Podem estar enviando para os seus representantes, o pessoal me passa de uma maneira irregular e eu vou colocando isso dentro do grupo. Normalmente eu tento responder de uma maneira um pouco mais didática e eu coloco as respostas dentro do grupo. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Então vamos lá, gente, que dezembro está correndo e a gente tem pouco tempo para bater nossas metas, certo? Valeu, gente. Obrigadão. Tchau.